Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de História. Hoje vamos aprender sobre o tempo e a linha do tempo. O tempo é um elemento essencial para o estudo da história e a passagem do tempo pode ser sentida e compreendida analisando todos os aspectos naturais e culturais. O tempo em si é muito importante para a humanidade. E não é de hoje que os homens começaram a fazer essa contagem. As primeiras referências surgiram durante a observação da natureza lá na pré-história, sabia? Em cada época houve uma forma de marcar o tempo, como a observação da lua e do sol, o relógio de água, a ampulheta, o relógio de pêndulo, o relógio de ponteiro e agora a gente tem também o relógio digital. Podemos dividir o tempo em 3 tipos: o tempo natural, o tempo histórico e o tempo cronológico. O tempo natural é aquele tempo que acontece independentemente da vontade humana, ou seja, nós podemos observar esse tempo, que é o tempo natural, através das mudanças do nosso corpo, do crescimento e desenvolvimento de uma planta ou do crescimento e desenvolvimento de um animal. O tempo histórico foi criado para datar os acontecimentos ocorridos na sociedade. O tempo histórico está relacionado com o início do mundo. Por quê? Porque esse tempo histórico passa a existir ao mesmo tempo que o mundo passa a existir. Esse termo, tempo histórico, foi definido pelos historiadores para dividir gerações e registrar melhor os acontecimentos e os seus contextos. Já o tempo cronológico é o tempo que faz parte do nosso dia a dia. Então, são os nossos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os horários que nós seguimos, então a gente sabe que um dia tem 24 horas, não é mesmo? E a nossa aula começa às 1h30 e termina às 5h30, não é verdade? Temos também os meses, que geralmente são um conjunto de 30 a 31 dias, não é mesmo? E também os anos, que é um conjunto de 365 dias e também 12 meses. É importante saber que o tempo histórico tem uma divisão, datada a partir de várias pesquisas desenvolvidas ao longo dos anos. Mas para compreender essas divisões do tempo histórico, é preciso ter em mente, é preciso saber que há décadas, que é um período de 10 em 10 anos, tem também os séculos, que é um período de 100 em 100 anos, e os milênios, que é um período de 1000 em 1000 anos. Além disso, para marcar o tempo histórico, é muito comum utilizarmos a linha do tempo para determinar fatos históricos que ocorreram em um determinado local. Pois, dividindo assim a história, esse tempo histórico em períodos, facilita a compreensão desses fatos. Entre os povos cristãos ocidentais, há um tempo histórico que é muito utilizado, que nós chamamos de pré-história, que é o período que vai desde o aparecimento do homem primitivo até o surgimento da escrita. A partir daí, no tempo histórico,
se inicia a história propriamente dita, que no caso aqui do Ocidente divide-se em 4 partes. A Idade Antiga, que vai do fim da pré-história com o aparecimento da escrita até o século V depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Depois temos a Idade Média, que vai do final da Antiguidade até o século XV, com a queda de Constantinopla. Depois, nós temos a Idade Moderna, que vai do final da Idade Média até o fim do século XVIII, com a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea, que vai do fim da Idade Moderna até os dias atuais. Outro fator muito importante no tempo histórico é o nascimento de Jesus Cristo. Como a gente sabe, a religião católica era muito dominante em vários países. Então, ela traz consigo a divisão do tempo histórico em 2 grandes períodos, que é o tempo histórico antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, quando nós vemos nos livros de história a sigla AC, quer dizer que é o tempo antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus Cristo nascer. Quando encontramos a sigla DC, quer dizer que é o tempo depois de Cristo. Então, foi quando Jesus Cristo morreu. Portanto, desenvolvimento político, cultural, a economia, os fatos históricos, tudo que é feito pelos homens gera um impacto e marcam a história do mundo, das sociedades e de um povo. Mesmo que a transição de um período histórico para o outro aconteça, muitas características do passado permanecem nos nossos costumes até hoje. Por isso é muito importante conhecer a história, conhecer os fatos históricos, pois para entender o presente é necessário estudar o passado. Agora vamos para as atividades. Atividade 1, página 79. Reflita sobre o assunto e comente com os colegas sobre como os tempos natural, cronológico e histórico fazem parte da sua vida. Atividade 2, página 81. Vocês irão analisar a linha do tempo A, que está na página 80 e 81, antes de responder às questões. 2. A história de qual município foi representada na linha do tempo? 3. Que acontecimentos marcam o início e o final dessa linha do tempo? 4. Em sua opinião, quais são as vantagens de estudarmos um assunto analisando uma linha do tempo? Atividade 1, das páginas 84 e 85. Agora que você conheceu 3 exemplos de linhas do tempo, escolha um tema da sua preferência e preencha a linha do tempo abaixo. Para completá-la, elabore textos e imagens que representem os principais acontecimentos relacionados ao tema escolhido. Você pode escolher elaborar uma linha do tempo sobre a história da escola, da cidade em que a gente mora, da sua família ou até mesmo da sua própria vida. Atenção, não se esqueça de mandar a foto. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula!